Boa noite, gente. Vamos lá, vamos ver se tá tudo ok. Estamos entrando aí ao vivo, né? Tô vendo agora as primeiras pessoas, o Paulo, a Maria do Carmo. Muito bem, Maria do Carmo, vi a sua foto com seu cartãozinho de vacinação. Parabéns, querida. Muita paz, muita luz, né? Vida. Que coisa boa. Agora a gente vai poder se encontrar, né? Voltar a se ver ao vivo. Muito bem. É, Gente, por favor, me deem um auxílio aí, digam se tá tudo ok, se vocês estão me vendo, ouvindo a iluminação, a imagem, né, o som, se tá tudo certinho para ir a gente caminhar na nossa live de hoje, né? Mais uma live da Quinta de Luz. Tudo ótimo, né, Paulo? Muito obrigado, Pati. Joia. Tudo ok. Então vamos lá, né? Vamos lá que tá na nossa hora, enquanto mais gente vai chegando aí para o nosso banquete espírita, né? A nossa degustação de informações. Vamos entender dessa maneira, né? Para trazer alegria, satisfação ao nosso momento. Muito bem. A gente costuma começar com uma prece, pedindo ao Pai Maior que nos abençoe nesse momento, que lance sobre nós a sua luz, não é, de entendimento, de que a gente se abra para a transmissão de conhecimento, que eu possa passar para vocês alguma informação válida nesse momento. E também expandir essa luz e o nosso pedido de vida, de saúde, de paz para todo o planeta, para aqueles que sofrem nesse momento nos hospitais, não só em virtude da Covid-19, mas por os vários adoecimentos que possamos ser acometidos, que fazem parte da nossa aprovação, não é, que fazem parte da nossa história enquanto espíritos que evoluímos nesse planeta, mas que encontremos em nossos corações a paz do Cristo e que os seus ensinamentos estejam sempre conosco nas nossas escolhas, no nosso caminhar, nas nossas vidas. Muito bem. Gente, eu preciso mostrar uma coisa para vocês, tá? Há poucos minutos eu entro cedo aqui, eu faço as lives do quarto da minha filha, e aí eu entro cedo e cedo eu digo faltando umas 2 horas e reviso o conteúdo, me concentro. A gente sempre fica com um friozinho na barriga na hora de transmitir alguma coisa, né, para vocês, devido à responsabilidade que isso acarreta. E aí o interfone tocou, né? Eu moro num apartamento, o porteiro ligou para cá e de repente chega a Darcy, que é minha querida companheira, com um presente maravilhoso que eu tenho que mostrar para vocês. Olha só. Olha isso aqui, ó. O interfone tocou há poucos minutos e lá na portaria me foi deixado isso aqui. Vê só. Vocês não têm ideia do cheiro desse pão. Isso é um pão de um fermento puro, de uma massa natural, de feito com um carinho imenso pelo meu amigo Márcio Sena e pelo Luciano. Não é o Márcio, não é o nosso Márcio, não, que é bastante meu amigo, muito carinhoso. Mas não é o nosso Márcio França, é o Márcio Sena, que é o esposo de Patrícia Marinho, o pessoal da Mirai Mídia, que é responsável pela Quinta de Luz aí na internet. São eles que facilitam a nossa chegada, né? Que promovem, na verdade, essa chegada
até vocês com tanta qualidade, mas esse pão maravilhoso estava lá como um ato de carinho, um presente lindo. Mari, tá certo, Mari. Joia, vamos dividir o pão, né? E aí o Márcio, o Márcio é um funcionário público, é empresário também. O Luciano é uma pessoa fantástica que trabalham com ele e eles fazem pão. Vê? E deixaram para mim essa maravilha agora que certamente degustarei com toda a alegria, meus amigos. Muito obrigado pelo ato de carinho, tá? Eu realmente tenho o mesmo apreço por vocês. Muito bem. É castigo, né, Relede? Essa hora tá mostrando. Joia, meus queridos. Muito bem, muito boa noite. Olha, temos recebido, como sempre, muitos pedidos de tratamento, não é? De ajuda, e reforçamos a ideia, sempre faço isso, de vão no nosso site, né? No nosso blog, vão no Instagram, orientem as pessoas que façam isso e peçam a ajuda de vocês aí por escrito digitalmente, né? Peçam essa ajuda, orientem que as pessoas façam, né? Se ela de repente não tem o hábito ou não consegue ou pede para que você faça, você mesmo pode fazer esse pedido de ajuda. Sempre isso tem um suporte imenso da espiritualidade no tratamento, no acolhimento a essas pessoas que recorrem a nós, né, pelas as mídias aí digitais, que é a forma que a gente tem para estar junto hoje. Então, orientem as pessoas que peçam ajuda por esses canais, tá? As pessoas que buscam informação. Olha, na próxima live, próxima quinta-feira, quero dizer, não é comigo, mas vai ser com o João Luiz, é live de pergunta e resposta. O João é um médium que detém informações aí vastas, é um médium de uma estrada longa, experiente na questão dessa condução. É ele o nosso gestor na Quinta de Luz e ele vai estar disposto aí a pergunta e resposta. Vão lá, passem a semana mandando aí para os nossos canais as suas perguntas inerentes ao espiritismo, à mediunidade, aquilo que vocês queiram, né, discutir, refletir sobre essa questão, que o João vai estar respondendo, assim como todos nós, né, na medida do possível, estamos aqui para esse movimento de troca de informações, né? Então, nós vivemos a era, né, da informação. Então é a informação que vai nos conduzir a uma organização. E aqui a gente debate o espiritismo. Joia? Então, estamos aí abertos sempre à discussão, ao diálogo pacífico, aberto à crítica, né? Que faz com que todos nós possamos crescer diante desse processo, né, de troca, da boa troca. Muito bem. Muita gente aí entrando ainda, né? Tarcísio, seja bem-vindo, Tarcísio. Joia. Olha, eu preparei a live de hoje, o título tá lá, né? Reencarnação. É um título bem difundido, debatido dentro da doutrina espírita. E a gente vai começar hoje e pode aí voltar em outras lives, não tem, já estou programando com a Paty aí a gente continuar debatendo esse tema, porque ele é bem extenso dentro da doutrina espírita. Como sempre, a gente está num movimento de conversa, né? Então a gente está papeando, proseando aqui, e é assim que tem que ser, trocando amor, exatamente. Minha amiga aí, Eliane Alves, muito bem, gostei. Estamos aqui trocando amor, muito bem. Gente, eu quero fazer uma indicação de leitura. Aí essa indicação de leitura de hoje, ela tem
um sabor feito pão aqui. Muitos de vocês não viram meu pão, né? Mas eu vou mostrar no final novamente. O pão que eu ganhei. É uma indicação de leitura que tem um sabor especial, porque ela é uma retificação de um argumento, né, que eu toquei no assunto na última live. O meu amigo Salles está por aí. Eu acho que eu vi você entrar, Salles. Olha, hoje é em homenagem a você essa recomendação de leitura, tá? Márcio, que entrou aí, vai estar muito alegre com as indicações que possamos fazer, né, Marcinho? Então, olha, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Aí vocês podem dizer, mas nós conhecemos, né? A Gênese. Sim, ainda bem que todo mundo conhece aqui, pelo menos já de título, né? Pode não ter folheado, lido, mas é um dos livros que compõe o Pentateuco da doutrina espírita. Não é isso? Olha, ele botou aí, eu te chamo de Salles, vou continuar chamando, tá? Sou Adriana Salles Barros Lucena. Continua, só chamei de amigo, é amiga, tá? Perdão aí nisso, mas minha amiga continua sendo Salles. Assim como a Firmina, eu acho que não está por aí, mas será a Firmina para sempre. Muito bem. Olha, então, Salles, vê só. Uma pergunta feita por você na última live para mim foi a seguinte: qual é a indicação da edição da Gênese mais. Aliás, qual a edição da Gênese que poderíamos indicar que seria a mais fidedigna ao texto original, tá? Então, eu não vou lá atrás discutir questões passadas, mas a indicação de leitura é essa daqui. É a Gênese da FEAL, que é a Federação Espírita Allan Kardec, tá? E ela traz a originalidade da obra. Veja aqui, ó, obra original, tá? Então você encontra facilmente nos locais de venda. Eu pedi essa na Amazon. Então, por quê? Né? Então a gente já vai entrar aí no nosso assunto de debate de reencarnação, muito embora hoje eu não vá para a mecânica da reencarnação, né? Que é quando a gente fala de perispírito e quando se dá, e quando a gente vai tocar em alguma coisa desse movimento, mas a gente tem que ir para a filosofia disso e vai caminhar, porque a gente, quando fala ciência, não é? A gente vai muito para a ciência pautada pela física, pela matemática, onde a gente tem os requisitos ali que preencham uma condição científica, uma teoria científica, sendo os requisitos materialistas. Não é? Mas as ciências humanas, principalmente no que se alicerça o espiritismo, elas não são materialistas, muito embora hoje sejam conduzidas dessa forma. Mas em sua origem, não é? Origem, aspas, transformação que se deu na época da criação da doutrina espírita, não eram ciências materialistas. Muito pelo contrário, tá? E aí, para explicar, né, a indicação dessa obra original e dizer assim, mas as outras obras não são originais, as outras edições da Gênese, não é, que são 4 edições, elas, aliás, que são a original se dá até a 4ª edição, e depois isso muda um pouco, e eu vou explicar o porquê. É um trabalho, essa recuperação da originalidade da Gênese, é um trabalho feito por uma equipe de cientistas, historiadores, muita gente envolvida, que foi buscar documentos originais, certo? E tem feito
um excelente trabalho científico de resgate do espiritismo em sua originalidade referente às suas obras fundamentais. Então, se viu que a Gênese, a partir da quinta edição, foi mudada, modificada, e vocês vão entender o porquê disso, em alguns fatores, em alguns trechos, fatores, quero dizer trechos, que importantíssimos, tá? Então esses historiadores chegaram a documentos do Allan Kardec, deixados pelo próprio Kardec e por sua equipe, tá? O Gabriel Delany, o Camille Flammarion, o Leon Denis. Então, aqueles que deram sequência ao trabalho do Kardec depois de seu desencarne. Então, eles tinham textos originais que provavam que, documentos que provavam que, a partir da quinta edição da Gênese, o texto foi adulterado em parte, tá? Pequenas partes, que historicamente são interessantes para a comprovação da originalidade da obra, da autenticidade da doutrina espírita. Então, referente a essa obra, né, ao que traz a obra. Então, eles fizeram um pesquisador chamado... eu tenho aqui um livro dele, Paulo Henrique de Figueiredo, fez um trabalho junto a uma diplomata, na época morava no Uruguai, chamada Simone Privato, onde eles visitaram bibliotecas em Paris, bibliotecas públicas em Paris, e conseguiram resgatar textos em francês, né, obviamente, escritos pelo Allan Kardec e seus seguidores, tá, que modificavam a Gênese, que provavam que a Gênese foi modificada em alguns pontos. Então isso é uma história linda. Esse trabalho tem rendido frutos que traz uma teoria fantástica para o momento no que tange o estudo científico do Espiritismo. A gente, em algum momento, principalmente eu e o Márcio, a gente está formatando toda um embasamento, né, teórico, ou seja, nós estamos estudando para poder trazer isso até vocês. Aí sim é o Márcio França, tá? Aqui que está com a gente. O do pão é o Márcio Sena. Muito bem. Então, vê só, gente. O Kardec, quando ele lançou o livro dos Espíritos na Academia Francesa, com todo o trabalho de pesquisa científica dele, em cima do fenômeno das mesas girantes, começa a partir daí, e aí ele começa a ter contato com médiums, ele tem, né, a estruturar uma equipe de pesquisadores que trabalhasse com ele, estrutura uma metodologia científica, toda uma pesquisa que acaba, né, o final, o produto, a conclusão, é o livro dos Espíritos, perdão, descrito dos médiuns, é o livro dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos é um livro que é levado para a Academia Francesa, né, na época se constituindo um novo pensar, dito livre pensamento, baseado na razão e na pesquisa científica, e ele é aceito, tá? Ele é aceito na academia, ele publica através da Academia Francesa e ele passa a ser uma teoria científica na época e amplamente estudada. Então, o espiritismo ganha corpo, tá? O espiritismo é extremamente debatido na Academia Francesa, avança, vai para outros países e isso desperta interesses, não é? Como toda oposições. E
Tem eu lendo sobre isso, eu me lembrei da Quinta de Luz, que nós preparamos, né, sempre com orientação da espiritualidade, sobre a gestão do João Luiz. Nós estamos aí no staff, né, trabalhando junto com eles, eu, Márcio, Alexandra, Jesus. E então, uma trabalheira sem fim. Falando por mim, eu já cheguei a estar na Quinta de Luz de segunda a sábado, né? Por livre e espontânea vontade, mas porque sabia que precisava daquele trabalho. Maria de Jesus já teve tempo da espiritualidade mandar ela parar. Ou você para agora, ou a gente para você. Márcio, eles já pararam. Deram um se liga nele que ele ficou numa cama de hospital com pancreatite. Então, o trabalho é imenso para estruturar a quinta, para que a quinta seja no âmbito espírita uma casa ajustada, que realmente acolhe dentro da verdade a todos que procuram. É o que a gente busca aqui. Então é uma trabalheira sem fim, é muito cansativo. Nós nos queixamos, arengamos, mas no fim dá tudo certo. E aí, quando está tudo pronto e o trabalho rolando, não é? A gente já teve 800 pessoas ali sendo atendidas numa quinta-feira, por exemplo. E aí entra alguém precisando de ajuda, buscando a casa, tendo aquele primeiro contato conosco, e diz assim, sempre tem alguém, tá? E diz assim, ó, eu tenho alguma coisa muito especial, ou eu tenho um trabalho a desenvolver dentro dessa casa. É a coisa que eu acho mais engraçado na quinta. Mas claro, né? O trabalho depois de todo montado, quase, quase morrer de tanto trabalhar ali, deixar tudo pronto, para alguém chegar assim e dizer assim, ó, eu sou o alecrim dourado, né? Então eu tenho algo a desenvolver muito, muito bom aqui dentro. Tem um grande trabalho a fazer. A gente enfrenta isso. Ótimo. E certamente essa pessoa tem um bom trabalho para si, né? Um bom trabalho de autoconhecimento. Um bom trabalho que aquela mesa posta, né, que é a Quinta de Luz organizada da forma que está à disposição para fornecer. Tá? Alexandra aí com o trabalho com o doutor Augusto, não é? Quantas noites, hein, Ale? Doente às vezes. E ele dizem, não, é assim mesmo, você vai trabalhar com febre. Tá? Quantas vezes não peguei a lei com febre? Eles, não, é assim mesmo, febre todo mundo tem, vai lá. E aí, e certamente essa pessoa terá algo especial a receber ali dentro da casa, sim. Claro, porque é uma casa universalista que está aberta para todos. E o Kardec passou por isso. Depois do trabalho dele feito, tá? Muita gente chegou para dizer assim que tinha uma excelente contribuição a dar, né? E que ele tinha que abrir um espaço para aquele movimento que aquela pessoa traria. Isso aconteceu com um advogado chamado Rustang, né? Um advogado da época, um homem rico, né? Chamado Rustang, que passou, era Jean, esqueci o nome agora, intermediário, o sobrenome dele, mas enfim, era conhecido como Rustang. E aí o Rustang, ele desenvolveu, através de um trabalho dito mediúnico, uma teoria onde espíritos oportunistas, né, que a gente às vezes chama de obsessores, ou espíritos que se contrapunham ao trabalho do Kardec ou à filosofia e encaminhamento da doutrina espírita no sentido ao qual ela veio cumprir, ele psicografou um livro, né? Dizia ele ter psicografado um livro, esse livro chama Os Quatro Evangelhos, onde ele aí ele se intitulou, né, se colocou na condição, no lugar de que ele seria o Messias da moral dentro do Espiritismo. Não é? Então ele procurou Kardec e disse, Kardec, o seu trabalho científico lá do Livro dos Espíritos
precisa de um acompanhamento que fale sobre a moral espírita. E a moral espírita está dentro desse texto, desse livro que eu psicografei. E Kardec se recusou, obviamente, não é? Não tinha nenhuma prerrogativa, nenhum indicativo daquela teoria ser consistente, trazida pelo Rustang. Foi uma teoria ditada a um grupo específico a um único médium, completamente contraditória à metodologia aplicada pelo Kardec para o desenvolvimento de toda a doutrina espírita. Os espíritos, eles não se identificam como grandes, como poderosos, como únicos na verdade. Eles não dão datas específicas. Eles não procuram a uma única pessoa para dali lhes trazer algum tipo de revelação advinda de uma consciência santificada. Eles não fazem, eles não construíram a doutrina espírita através do codificador que tinha a sua equipe, montou o seu método de estudo dessa forma. Não foi. E esse texto, né, essa obra do Rustang, ela foi por algum tempo, não é? O Kardec conseguiu evitar isso, mas em algum momento, principalmente depois da morte do Kardec, houve uma investida onde eles compraram a revista Espírita, que era o periódico do Espiritismo, né? Ali com todos os estudos do Kardec. Os estudos que eu digo, aquilo que o Kardec trazia enquanto uma obra particular dentro do Espiritismo, né? Que são as revistas espíritas. Então, eles compraram a revista Espírita, fizeram grandes modificações e daí por diante fizeram também modificações em alguns livros da obra, como por exemplo a Gênese. Então, essas modificações alteraram o propósito do Espiritismo? Não. Não alteraram. O Espiritismo cumpre a partir de então, né? Quero dizer, lá depois da morte do Kardec e depois do lançamento de todas as obras, aquilo que ele veio cumprir. Porém, esses escritos fizeram alterações que hoje vieram à luz porque é o tempo de vir. Principalmente a respeito de algo que se chama livre-arbítrio. Quando o Rustang procura o Kardec falando que ele seria o Messias da moral dentro do Espiritismo, o texto do Rustang vinculava muito o livre-arbítrio a uma questão que o pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo traz à luz como a moral heterônoma. Essa moral heterônoma é uma moral ditada por outro, por outrem. Ou seja, ele é como a igreja, por exemplo, não é? Onde essa moral obedece à lei do castigo e recompensa. Não é isso? A salvação ou a perdição, a danação, não é? Você foge do castigo e corre atrás da recompensa. Isso teria um outro cunho. O livre-arbítrio para o Espiritismo é o livre pensar. Vamos entrar na teoria da reencarnação. Lembram na live passada, quem não esteve aqui com a gente, vai lá, que eu falei a respeito disso, na live que fiz o mês passado. Todos os espíritos são seres imortais criados por Deus em igualdade de condição.
É uma das conclusões do estudo do Espiritismo. Logo, cada um é responsável pela sua própria forma de caminhar, que a gente pode chamar de evolução. O texto do Rustang, lá dos 4 evangelhos, contradiz isso, trazendo o seguinte: a partir de um certo ponto, a alma que habita uma outra esfera de existência, que passa a ser uma existência humana, recebe de Deus um corpo perispiritual e assim é monitorada. Onde, se ela falhar com os princípios divinos e estiver na erraticidade, que é no mundo espiritual, ela cai nos umbrais. Se ela estiver na vida física, ou quando vier para cá, ela virá com o peso da culpa de ter caído e o castigo de sofrer na matéria. Moral heterônoma, né? De fora. Deus estaria no domínio de algo que seria a salvação ou a condenação daquele espírito. O Espiritismo é uma doutrina, e a única doutrina cristã, que vai trazer como a pauta a discussão sobre religião, que vai falar de moral autônoma. A moral autônoma é responsável, é a responsabilidade, que cada indivíduo tem dentro de uma segunda conclusão que podemos tirar do estudo da doutrina espírita. O progresso dos espíritos ocorre através de sucessivas existências, em inúmeras encarnações e vivendo necessariamente todos os segmentos sociais e em diversos cantos do planeta. Não existe, segundo os relatos de estudos científicos históricos atuais do Espiritismo, vou mostrar a vocês um pedacinho dessa obra no final, tá? Para a gente não perder tanto o foco. Não existe um processo reencarnatório que seja punitivo. Eu, sei lá, falei muito da vida alheia, falei muito de Márcio na última encarnação. Aí, na seguinte, eu venho mudo, não é? Com uma deficiência no meu aparelho fonador que eu não consigo falar. Como punição ao meu ato anterior. Moral heterônoma, não é? Castigo e recompensa. Não é isso? Mas se eu não falar mal de ninguém e ficar aqui caladinho, não é isso? Sem fofocar. Sem fofoca não existe. Emmanuel diz que os últimos males a deixar a terra vai ser a fofoca e a sexualidade desregrada. Quando todos os males deixarem a terra, os 2 últimos a sair para fechar a porta é a fofoca e a sexualidade desregrada. Eu peguei logo o pior, mas vamos lá. Então, se eu fico caladinho, tá? E eu não ofendo ninguém, não falo de ninguém, então eu vou voltar assim com a voz de Pavarotti. Certo? Moral heterônoma, castigo e recompensa. E assim, no castigo e recompensa, você é
condicionado a pensar. Você não tem um livre pensar. Mas a partir do momento, né, que se diz assim, olha, você, né, todo espírito é um ser imortal, criado por Deus, em igualdade de condições, e é responsável pelo seu processo de ascensão enquanto consciência, tá? A responsabilidade é de cada um, é uma questão responsiva. Responsabilidade, a habilidade de dar uma boa resposta. Então, você sai da obrigação para ir para o dever ético, o dever moral, de puxar essa rede evolutiva para cima. Entendem? Podem mandar perguntas, tá? Em algum momento eu vou parar. Se não responder agora, a gente pode responder na próxima live. Pensar sobre reencarnação e a nossa responsabilidade perante esse processo é remeter o pensamento ao mais antigo da humanidade. Quando a gente não sabia nem escrever, certo? Não, a gente não sabia nem escrever. Tem registros rupestres disso. Nós começamos a observar o mundo e nós nos deparamos com o ciclo da vida. Então, observava um fruto e via que aquele fruto era verdinho, né? Era uma flor, depois era o fruto verdinho, amadurecia, secava, caía do pé. Depois aparecia outro fruto que cumpria o mesmo ciclo. Estou pegando o exemplo, né, do fruto, mas isso passou a ser observado com todo o contexto do ecossistema. Daí passou-se a se indagar se aquela mesma força, né, que fazia com que o fruto seguisse aquele ciclo contínuo, né, de existência, não seria, tá? Aí a gente traz para os seres vivos, no caso dos humanos, não é? Não seria aquilo com que fazia que nós existíssemos também na matéria. Ou seja, se a mesma energia ela não entraria num processo de circulação que ela animaria a matéria constantemente e incessantemente. Aquela mesma força, entende? Que a gente poderia dizer, traduzindo para hoje, o mesmo espírito. Logo, daí surge a ideia de reencarnação, onde em algum ponto, não é? Em algum ponto da existência, entra o processo, principalmente culturas orientais, algumas ainda honram isso. Ainda honram, né? Temos que ser respeitosos, tolerantes e entender o processo de cada um. Apesar de a maioria das culturas orientais pautarem o processo reencarnatório através da moral heterônoma, tá? Do castigo e recompensa, mas a gente encontra em vários registros dessas culturas orientais a ideia de que o ser reencarnaria em qualquer ser vivo da face da Terra. Então você poderia reencarnar num animal, é uma teoria conhecida como metempsicose. Então, você poderia ser um animal, você poderia ser uma planta, um inseto, né? Um ser humano. O mesmo espírito, a mesma força de ser
circulação da vida, de perpetuação da vida, habitar qualquer corpo vivo sobre a face da Terra. Tá? Então, vejam de quando vem essa ideia do processo reencarnatório. É de muito longe, de muito longe. E se a gente fala do cristianismo, tá? Então, no Evangelho de Jesus, em muitos pontos, nós vamos encontrar a referência à reencarnação e, muito embora o texto base, né, do cristianismo, a referência bibliográfica que nós temos do cristianismo ser a Bíblia, o Evangelho, né, ele foi adulterado durante a caminhada de acordo aí com algumas conveniências. Reza a lenda, não é? Reza a lenda que em 1500, aliás, perdão, reza a lenda que em 552 depois de Cristo, um imperador romano chamado Justiniano casou-se com uma mulher chamada Teodora. E Teodora, ela teria vindo do povo, né, da plebe, de uma condição onde ela teria sido prostituta. E então se debatia que qualquer pessoa poderia chegar até o poder, né? E isso soou um pouco ameaçador, né? Que qualquer pessoa poderia chegar ao poder, pois se Teodora, que era prostituta, tinha casado com o imperador, então seria possível. E aí mandou-se que se exterminasse aquele núcleo, né, que gerou esse falatório. E Teodora, e como a reencarnação era preconizada ali no Evangelho, o Evangelho esse que os originais teriam sido, já se sabem através dos estudos históricos, teriam sido escritos aí por volta de 80 depois de Cristo, então 80 anos após a morte de Cristo. Então muita coisa já não seria mais tão lembrada ali pelos evangelistas, né? Mas, enfim, isso é um outro papo. Então, Teodora, doente, no momento do seu desenlace, pede a Justiniano que altere aquele texto, não é, do Evangelho que diria que a pessoa viria numa outra encarnação para pagar os seus crimes, digamos assim, não é? Para expiar as dores provocadas aqui na Terra. Então ele altera aquele texto e daí por diante segue-se várias alterações ao longo da história que fazem com que seja mais conveniente não se tocar mais dentro da religião católica no processo de reencarnação como aceito dentro daquele ciclo. Mas no início sim, constava lá e consta nos evangelhos, né? O Espiritismo traz também esse estudo, de que em muitos momentos o próprio Mestre Jesus, em suas parábolas, se referiu ao processo reencarnatório. Pati, me diz a hora aí, Pati, por favor. Muito bem. Tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem. Preciso ver aqui no computador, que eu estou sozinho. Pergunta. Vamos lá, minha amiga Firmina aí, tá? Ela diz o seguinte: o livre-arbítrio do Espiritismo é
Deixa eu chegar ao computador mais próximo aqui, tá, menina? Está um pouquinho longe, eu tô sem óculos. O livre-arbítrio do espiritismo é respeitado no processo reencarnatório, ou seja, ele participa da escolha da sua reencarnação, mesmo que depois não se lembre. Veja, olha o que eu disse sobre a moral heterônoma, não é? Então veja só. A primeira tiveram 3 perguntas, né? Feitas por você em uma só, acredito. O livre-arbítrio do espiritismo é respeitado no processo reencarnatório completamente. Completamente. Ou seja, a moral heterônoma. Você constrói o seu processo evolutivo. Lembra lá daquele princípio alcançado nos estudos sobre a doutrina espírita. Deixa eu voltar aqui para ele para não estar cometendo uma falha ao reproduzir. O progresso dos espíritos ocorre através das sucessivas existências. A partir do momento que você gera consciência, que você cresce enquanto ser humano, no plano físico, no plano material, não é isso que eu estou falando, que a gente diz assim, evolui. A partir desse momento, buscando a moral do Cristo, não é isso? Então, o progresso, ele obedece às leis morais, ensinadas e vivenciadas pelo Mestre Jesus, transmitidas em seu Evangelho. Então, a partir do momento que a gente internaliza a ideia, não é? A filosofia preconizada no Evangelho e que a gente consegue praticar aquilo na nossa existência dentro de um processo que obedece, que o universo nos dá o pleno direito de escolher a velocidade desse movimento, então respeita essa velocidade em que a gente evolui, sucessivas vidas acontecem sempre nesse progresso. Existe uma máxima dentro do Espiritismo que coloca que nós não evoluímos, nós sempre evoluímos. Sendo assim, daquele ponto que você parou da última vez que esteve aqui, você tem a oportunidade de trilhar um processo evolutivo estando na erraticidade, estando no mundo espiritual e continuar ele quando você volta para a matéria. Muito embora a nossa vibração seja compatível com o plano material, nossa vibração evolutiva no que tange às provações, não é castigo. Provação vai ser como o universo entende, através da nossa velocidade evolutiva, que aquele recurso será melhor para te avançar nessa evolução. Então, veja só, vai servir o que você passa aqui na vida, no planeta, na vida material, serve para o teu avanço. Vem como um processo pedagógico para que você cresça. Eu estou dizendo você porque eu estou me referindo a quem fez a pergunta, mas para todos nós, tá? Porque, do contrário, uma pessoa que está no hospital com Covid, por exemplo, entubada com Covid, ela seria pior do que eu, que não estou? De forma nenhuma. Não é? Uma pessoa que vem ao mundo sem enxergar, então ela cometeu muito mal através de sua visão, então ela é pior do que eu, que enxergo. De maneira nenhuma. É como o universo entendeu que dessa forma é mais pedagógico para ela. E como é esse entendimento? A partir da velocidade com que o próprio ser, durante suas sucessivas encarnações, estabeleceu o seu processo evolutivo, seguindo, para nós, a orientação é essa, a doutrina colocada por Jesus.
Aí vão no vídeo de Marília, lá no acervo da Quinta de Luz. Vocês têm que visitar os vídeos, tá certo? Porque a construção de um processo pedagógico, trazendo informações que às vezes eu escuto assim, eu entro até numa live ou em outra, mas eu pego como se fosse um processo andando. Só que a gente pode até ter essa pegada do processo caminhando, sendo formado junto a vocês. Mas lá nas lives anteriores, para quem acompanha desde o começo, tem as informações que pode recorrer ir lá atrás e nos acompanhar nesse passo. Tá? Estamos aqui. Ou então entre e pergunte. Obviamente que vou voltar a perguntas que não responder aqui. Tá bom? Paty, me monitora a hora que eu fico sem ver aqui. Vamos lá. A outra pergunta que você colocou aqui, Firmina, foi o seguinte: seguindo, né? Ou seja, ele participa da escolha da sua reencarnação, participa. Ele é ator principal do movimento reencarnatório. Primeiro, com as suas atitudes anteriores, que estabelecem o quê? A velocidade do seu desenvolvimento. Não é o seu castigo, tá? E depois, aí a gente vai entrar mais nisso à frente, né? Em outras lives, existe um movimento na mecânica da reencarnação, vai ter uma live sobre isso, que se chama Projeto Reencarnatório, que a gente escolhe pelo que passar, porque sabe que aquilo nos adiantará, e muito. Tudo que a gente está passando aqui, a gente escolheu. Já sabia que ia passar. Tá? Muito bem. Deixa eu ir para uma outra pergunta, Firmina. Se eu pular aqui, Alex, sobre as circunstâncias que ocorrem as reencarnações compulsórias. Edivan, meu querido Edivan, saudade de você. Veja, a reencarnação compulsória, ela é o assumir, não é, da velocidade evolutiva por uma determinada consciência, uma determinada pessoa, um espírito, que ele densifica tanto o seu processo que ele perderia, Firmina, aí sim, a possibilidade de ele participar da construção do seu processo reencarnatório. Ele reencarna compulsoriamente. E geralmente isso carrega muita densidade, tá? Isso carrega muita densidade, ou seja, estabelecida pelo próprio na sua velocidade de aprendizado. Maria do Carmo, minha querida Maria do Carmo, quando atingirmos nossa evolução total, vamos reencarnar? Maria, que pergunta massa! Deixa eu ler para você aqui, ó, um pedacinho que vai dar tempo do livro dos Espíritos. Da pergunta 166, a pergunta 170 vai falar o básico de reencarnação. Tá? Então vamos ver se é condizente com o que a gente está falando aqui. Ó, Maria, vê só. A pergunta, ó, tá? Livro dos Espíritos. Maria, vê só, pergunta 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o processo é quase infinito. Pergunta 170. Em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Olha só, Maria, a sua pergunta. Transforma-se em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro. Esse é o destino de todos nós. Transformar-se em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro. Gente, deixa eu ver se tem alguma pergunta. As meninas disseram que eu tenho 5 minutos, né? A Firmina colocou aqui em sua terceira pergunta:
depois de ter feito as outras, né? Se o espírito participa da sua encarnação, né? Eu falei do projeto reencarnatório, aí diz assim, mesmo que depois não se lembre, o esquecimento a gente vive no plano material. E o esquecimento é uma dádiva. É que para que a gente possa sempre recomeçar de algum ponto onde todas as possibilidades não são nos dadas. Para que a gente possa enfrentar as nossas provações, que são uma lembrança daquilo que nós passamos. Né? E a gente possa sempre crescer com isso. Então, as chances, a gente vai falar isso quando falar da mecânica reencarnatória na próxima live, as chances são imensas, são inúmeras, não é? Infinitas. Esse é o recurso que o Pai Maior nos dá. Então, não existe a questão do castigo e recompensa. Não é? A lei do karma, ela não obedece a algo que seja pagar pelos erros anteriores. Não é isso. Somos nós, através do nosso livre-arbítrio, que estabelecemos a velocidade do nosso processo evolutivo. Tá, gente? Olha, eu falei que ia mostrar as obras que temos estudado, né? A respeito dessas modificações que vão nos levar a entender muito melhor esse processo de livre-arbítrio e sair dessa moral heterônoma onde é ditada por qualquer tipo de outra teoria, né? Ela vem de fora e nos pressiona. Não, que o livre pensar, tá? Seguindo os ensinamentos do Cristo através do seu evangelho, é que prevalece na evolução do ser. A gente tem do Paulo Henrique Figueiredo a obra, né, Mesmer, que vai falar sobre magnetismo animal. Em março de 1858, na revista Espírita, tem um artigo falando de espiritismo e magnetismo. É a ligação que foi tirada da Gênese, tá? Especificamente essa, onde a Gênese fala do magnetismo animal como um segmento dentro do espiritismo. Eu estou sendo bem superficial, tá certo? Mas nessa obra mesmo, o Paulo Henrique é justamente o resgate que leva à correção da Gênese, tá? Tem a Revolução Espírita na sequência, certo? A Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec. E aí, a Gênese é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa sendo corrigida e muita coisa boa vindo para nós. Muita coisa boa nesse tempo de renovação. Não é à toa que é agora. Hein, Márcio? A autonomia, a história contada, a história jamais contada do Espiritismo. Não é pelo Espiritismo, é do Espiritismo. E eles lançaram no início desse ano o que fala Nem o Céu nem o Inferno, que vai falar sobre algumas alterações, que são mais de 40 mil documentos. Eu quero qualquer dia ter a honra de apresentar junto com o Márcio França aqui uma live que a gente possa falar só disso. Só disso. Eu fiquei... E aí, minha amiga Salles, através do seu comentário lá e do meu entendimento errado da sua pergunta, é que eu fui reavivar esse processo que até já tinha visto em algum lugar, mas foi que isso acendeu. E aí, muito obrigado a você, tá certo? E aí, espero, hashtag tamo junto, né? Não tem mais nenhuma rusga entre nós. E nós vamos seguir trazendo essa doutrina, né? Esse postulado, esses estudos científicos dessa doutrina maravilhosa, né? Que é muito interessante estar dentro de um processo onde você gere a tua caminhada, tá? E aí, para vocês aí no final, já está acabando, para quem não viu, né? Eu vou mostrar. Não joguem inveja em cima do meu pão. Olha o que eu ganhei de Márcio Senna. Gente,
o cheiro disso aqui. Ah, meu Deus, isso vai agora com um azeitezinho. Olha só, isso vai para a geladeira. E eu fico a semana comendo as fatias. Ó, vocês conseguem ouvir o barulhinho? Meu Deus, isso é crocante. É uma loucura. É uma loucura. É a gula. Mas, ó, estou pleno do meu processo evolutivo, tá? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Não pode não, Márcio. É pandemia, não pode aglomerar, não. Márcio Sena, Luciano. Luciano é uma alma de Deus. Meu, é muito legal. Michele, isso não chega no Canadá, não. Aí é só gelo. Mas, brincadeiras à parte, gente. Estudem. Se informem. Nós não somos nada senão conhecimento. Tá? Ao seu passo, na sua velocidade, façam um processo de avaliação das próprias escolhas e não percam tempo. Lá, eu me lembro uma fala de João Luiz, que se ele disse assim, se eu pudesse traduzir para vocês em uma frase todos os pedidos que eles fazem do que eu diga para vocês, o principal seria assim: diga a todos que não percam tempo. Não percam tempo. Tá? Não percam tempo com ações que estejam fora do seu projeto, né, reencarnatório de evolução. Vão lá no material que a gente tem na Quinta de Luz, estudem, peçam tratamento, tá? Podem pedir lá nos nossos canais, façam perguntas. A gente está aqui para responder as que porventura eu não tenha respondido. Vou voltar em uma outra em um outro momento e certamente respondo com a maior satisfação e a gente vai estar aqui nessa troca boa sempre, tá? Então, estejam todos na paz do Cristo, conscientes de que esse momento é um momento que nós precisamos passar por ele, o quanto mais íntegros, né, da nossa consciência espiritual conseguirmos atravessar todo esse processo, mais conectados ao Pai Maior sairemos dele. Então, fiquem em paz, protegidos, saudáveis e a gente se vê na próxima oportunidade. Beijo grande. Agora eu vou comer meu pão. Fiquem com Deus.